Olá! Começa a partir de hoje, na programação da TV Assembleia, o programa Vez do Consumidor, que tem por objetivo esclarecer dúvidas de consumo, relações jurídicas, divulgar os direitos do consumidor no mundo cada vez mais consumista e capitalista. E quem vai dividir a apresentação comigo desse programa é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, o deputado estadual Santana Gomes, do PSL. Seja bem-vindo, muito obrigada e boa sorte pra gente. Claro, boa sorte. Primeiro, eu quero dizer que o consumidor já começou ganhando, da sua vez, um programa específico que pode, inclusive, esclarecer várias dúvidas. E hoje você fez um convite especial para uma pessoa que eu acho que seria a primeira pessoa mesmo a dar essa demonstração da importância do programa, que você vai apresentar agora. Com certeza, gente. É a superintendente do PROCON do Estado de Goiás, Darlene Araújo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte para a gente, né? E uma participação super importante que, no seu caso, né, representa aí as relações, né, de consumo do Estado de Goiás. Darlene, seja bem-vinda. E o que você tem a dizer para a gente? Que eu recebo com muita alegria esse programa que está sendo aí apresentado e que doravante vai fazer parte da vida do consumidor goiano. Por quê? É um programa que eu entendo de suma importância, porque vai tratar de orientações, vai auxiliar o consumidor na hora da sua aquisição de produtos, de serviços. E eu sempre digo isso. Quem conhece o seu direito, ele faz valer o seu direito e melhora muito a relação de consumo no mercado de forma geral. Bom, e tem muita coisa para esclarecer, né, gente? Muita dúvida, muito direito ainda desconhecido pela maioria da população. Agora, a gente quer já começar com a notícia boa, né, deputado? Aqui na Assembleia Legislativa, muita gente não sabe, mas tem um posto de atendimento do PROCON. E está havendo muita procura. Ele foi criado em maio desse ano e já tem quantos atendimentos, Darlene? Sim, nós tivemos aí a inauguração 12 de maio, bastante recente. Foi um projeto aí idealizado pelo presidente da comissão, Santana Gomes, que foi assim de uma sorte, de um sentimento muito grande de estar próximo do consumidor. Ele trouxe esse posto para cá, foi uma articulação dele. E esse posto que, de início, nós estávamos em observação sobre a sua receptividade, hoje nós já temos mais de 400 atendimentos, com um índice de solução das demandas altíssimo, até mais do que dos demais postos do PROCON Goiás. Nós temos um índice de solução de 92%. Então, são demandas que vieram para apresentar para os nossos servidores de todos os assuntos, telefonia, bancos, cartão de crédito, e essas demandas estão sendo atendidas, encaminhadas, e o grau de satisfação do consumidor tem sido grande. E uma alegria grande para nós também de termos mais esse posto de atendimento tão bem sucedido, atendendo os anseios da sociedade. Hoje nós atendemos aqui no posto da Assembleia não só pessoa física, mas também as pessoas jurídicas que na condição de consumidor sentem que seu direito foi violado. Então é um sucesso esse posto, como cada posto de atendimento do PROCON, demonstrando aí como nós temos ainda um desrespeito às leis consumeristas, mesmo com o Código do Consumidor, que nós temos aí em setembro vai fazer 26 anos. 25 anos depois, nós ainda precisamos, né, dessa intermediação do PROCON, dos órgãos de defesa do consumidor, para a solução desse conflito no mercado. Darlene, eu estava aqui pensando, nós começou a conversar e eu fiquei pensando, o consumidor tem uma resposta só nos grandes centros ou naquelas pequenas cidades, como que o PROCON pode dar resposta, por exemplo, uma cidade, Santa Terezinha, se a pessoa tem alguma dúvida, através do programa eu tenho certeza que ele vai poder se inteirar, mas você hoje, o PROCON Goiás, ele realmente está preparado para dar suporte a todo o estado, e você, esse cidadão, tem algum por regiões, é dividido o estado, para que esse consumidor poderia ter um respaldo do PROCON estadual, como que ou você precisa agilizar, dividir o estado em 3 partes, centralizadão aqui, centraliza em Goiânia, mas assim, os consumidores do estado, você sente que eles têm a respaldo do PROCON Goiás? Como você sente?
Os conflitos na relação de consumo, ele existe em Goiânia, no interior de forma geral, seja em Porangatu, que não tem um PROCON municipal, em todo o estado. O PROCON Goiás ele faz a política estadual de defesa do consumidor. E nós contamos muito com o poder constituído local, a prefeitura, os vereadores, para que instale o PROCON municipal. E nós temos aí como atribuição dar toda uma assistência. O que acontece? Nós temos aí mais de 240 municípios no estado de Goiás e apenas 31 PROCONs municipais. Ainda temos hoje resistência dos prefeitos, os vereadores que precisam, né, articular melhor e instalar um PROCON municipal. Isso é um bem enorme para os consumidores do local, porque não tem como fazer um atendimento tão presencial, tão intenso na capital, na Grande Goiânia, em detrimento de um município que está mais distante. Então, o nosso objetivo é instalar PROCONs municipais e dar todo o suporte. E a Assembleia, a Comissão de Defesa do Consumidor, pode ajudar muito, conscientizando os políticos locais para que instale o PROCON municipal também, e a gente vai dar todo o apoio. E não sobrecarregar, né, o PROCON estadual, né? Você entendeu a pergunta, Luciana, sabe por quê? Porque esse programa, nós podemos interagir com os municípios. Eu estou te dizendo isso, doutora, porque tem procurado muitas pessoas, muitos vereadores, prefeitos, nos procuram aqui para fazer audiência pública dos seus municípios para discutir interesse do consumidor local. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de ir em Uruaçu, que nós fomos a Uruaçu, para fazer aquela audiência pública em relação ao transporte. E ali nós percebemos que era uma situação do consumidor. Justamente. E que eu falei na época, que você estava lá, que nós falamos que iríamos levar, se não tivesse uma solução, nós iríamos trazer ao PROCON. E eu acho que foi por isso que eles nos convidaram. Então, eu fiquei muito feliz de você dar esse suporte. E esse programa, nós agora, a responsabilidade nossa aumentou. Sim. Que a nossa função agora é contribuir para que a vez do consumidor seja em todos os municípios do nosso estado. Não, Luciana? Sim, com certeza. A gente fica feliz dessa demanda, ao mesmo tempo triste, porque igual a superintendente falou, não precisaria ter, né, essa demanda toda, porque o código já tem 26 anos, né? Mas esse número está aumentando, ou seja, as pessoas estão mais conscientes de seus direitos, né, Darlene? Sim, nós adotamos uma plataforma, o tanto que o PROCON estadual preocupa com esses municípios que estão distantes de nós, para que eles possam reclamar via internet, acessando o nosso site, que é o www.procon.gov.gov. Ele faz a sua denúncia, nós formalizamos e damos a resposta para eles. Mas nem sempre, mesmo no interior, hoje, apesar de ter essa ferramenta, né, a internet, ela está em todos os lugares, tem consumidores que são mais simples, que querem um atendimento presencial. Então, nós buscamos essa forma de atender via internet, mas gostaríamos muito que esses consumidores que estão aí na ponta tivessem essa atenção e os vereadores, os prefeitos, terem essa consciência, não perde voto. O comércio, quem mais infringe direitos do consumidor não é o senhor da mercearia, são as grandes operadoras, grandes instituições bancárias. Então, esse pessoal é que mais viola os direitos do consumidor. E, aliás, era até uma pergunta, Darlene, aqui. Quem é o campeão de reclamações? Eu sei que tem 2 tipos de atendimentos aqui, eu estava lendo. Tem o ranking atendimento e o ranking reclamações, né? Gostaria que a senhora explicasse qual a diferença entre eles e nos dissesse, né, além das operadoras de telefonia, quais são as outras grandes empresas, né, que mais recebem denúncias. Nós divulgamos mensalmente, todo mês, colocamos no nosso site uma lista das empresas mais reclamadas. Uma forma da gente estar aí trabalhando com a imagem da empresa e o consumidor saber qual a empresa que está sendo reclamada e evitar contratar com elas. Então, nós temos aí uma lista de empresas que são atendidas, que tem um grande número de consumidores que buscam, mas as empresas atendem antes de se tornar processo. Então, nós temos uma lista, de um lado, empresas que mais foram demandadas.
e tem outras reclamadas, que se tornou processo, que não houve composição. Então, a diferença é essa. Então, algumas empresas constam no ranking de empresas demandadas e outras que instaurou processo. Então, do atendimento, o ranking de atendimentos, nós temos telefonia, os bancos e os serviços, os produtos, que são os lojistas. Sim. Então, pelo que eu entendi, há uma primeira tentativa de negociação, né? E se não houve negociação, vai para o ranking atendimento, então. Sim. O PROCON, todo o atendimento que passa pelo órgão, ele é registrado. Sim. Tudo documentado. O consumidor, ele sempre sai do atendimento documentando a sua demanda. Então, nós temos aí uma tentativa intensa de conciliação assim que o consumidor nos procura. Bom, Darlene, eu tenho uma dúvida aqui. Vamos supor, eu faço uma compra pela internet, esse produto não chega na minha casa, ele chega nos correios, sendo que eu paguei o frete. Devo procurar o PROCON municipal, estadual? Penso que muita gente deve ter essa mesma dúvida, né? Mas daqui um pouquinho você fala pra gente, depois do intervalo. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Vez do Consumidor volta com a nossa convidada especial em nossa estreia, Darlene Araújo, que é superintendente do PROCON estadual, e com Santana Gomes, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da Assembleia. E nós havíamos perguntado à Darlene, eu dei um exemplo, né, uma compra feita pela internet. Esse produto não chega em minha casa, às vezes chega na central dos Correios e o frete foi pago, né? Devo procurar o PROCON municipal, o PROCON estadual ou qualquer um deles? Sim, muito pertinente a sua pergunta, que é como reclamar e a quem reclamar quando eu sinto lesada do meu direito. Então, nós temos o PROCON estadual, que ele atende todo o estado de Goiás, e PROCONs municipais. Goiânia tem um PROCON municipal, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo, Trindade tem um posto, mas o consumidor ele pode fazer a sua opção. Ele pode procurar o PROCON municipal ou o PROCON estadual e ainda também fazer opção aqueles que não querem se locomover, fazer a sua reclamação via internet, final de semana, à noite, que tudo isso vai ser encaminhado. Então, onde reclamar, tendo o PROCON municipal, pode ser no PROCON municipal, mas nós orientamos o consumidor, o primeiro passo dele é tentar negociar com a empresa. As empresas de telefonia, instituição bancária, planos de saúde, operadoras de planos de saúde, elas têm que fornecer por lei o número do protocolo da sua reclamação. Se a empresa não resolveu a sua demanda, aí sim procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então, nós trabalhamos, incentivamos muito a política de implementação de PROCONs, incentivamos e gostamos muito de órgãos como Defesa do Consumidor da OAB, da Assembleia Legislativa, são todos parceiros que nós sentimos aqui caminhando juntos, cooperando, com certeza a gente tem um reflexo melhor no cenário. Então,
como reclamar, é isso, uma opção do consumidor. O que eu penso muito, quero até estender o meu pensamento em relação, o Estado, às vezes, oferece muito pouco ao consumidor, ao cidadão de uma maneira geral. E esse, por exemplo, é um benefício de você orientar e apoiar o cidadão comum que o Estado tem. Acho que esse é um direito que o Estado realmente tem que oferecer. Então, além de eu vejo os órgãos do consumidor, por exemplo, o PROCON do Estado, ele tem que ter uma estrutura realmente muito forte para que o cidadão comum, o cidadão que está no dia a dia, se sinta protegido na cidade, na sociedade em que ele vive. Porque também hoje, com tantos problemas institucionais, o cidadão se perde. Então, ele tem que ter uma segurança. E o PROCON, principalmente o PROCON estadual, não é uma questão de governo. Ele não pode ser questão de governo. Ele não pode ter política de governo. Ele tem que ter uma política de Estado. Porque ele tem que ser maior. Porque ele tem que defender o cidadão que mora no Estado. Então, e eu quero parabenizá-lo. Porque a gente tem acompanhado o seu trabalho ali. E o seu trabalho ali é um trabalho de Estado. Então, eu fico feliz que nós, políticos, podemos contribuir, orientando, como você acabou de dizer, as prefeituras, trazendo demandas, mas eu vejo que ali não pode ter política partidária. A única política partidária que, inclusive a Darlene tem feito muito isso, não tem partido. É bom que a pessoa entenda, não, mas é porque o PROCON do Estado não tem partido, o PROCON é do povo goiano e é do cidadão. Quero parabenizar e fazer uma pergunta aqui para você. Quem tem procurado, qual tipo de cidadão que procura o PROCON? Porque quem mora fora do país, às vezes, a pessoa se preocupa com o troco de 1 centavo. Às vezes, esse cidadão, porque às vezes a pessoa só se sente lesado do direito quando ele entende que o direito é muito grande. Mas eu falo, não existe crime não. Eu penso assim, a pessoa procura por detalhes, por coisas que seria no jargão popular, pequenas, troco. Nós temos uma lei hoje de devolver o troco. A pessoa procura o PROCON? Sim, nós temos uma demanda muito variada, com pessoal de características bem distintas. Nós temos consumidores que eles são recordistas em reclamação. Tem pessoas lá que já reclamou 50 vezes. Ele não leva desaforo e ele está certo. É direito dele, direito dele, ele tem que recorrer e buscar. Então, pessoas que foram no supermercado, houve divergência de preço. Viu ali que houve uma infração. Denuncia pelo 151. Nós temos mais de 3.000 ligações mês que o consumidor... Olha, eu estou no banco aqui, tem mais de 20 minutos, manda fiscalização aqui. Tem pessoas que estão no supermercado, olha aqui, ó, divergência de preço, propaganda enganosa. Então, são pessoas que nós recebemos com muito carinho e parabenizamos mesmo, porque eles procuram, eles denunciam, eles trabalham quase junto com o PROCON. E é verdade, nós temos, olhando assim, atendimento, mais de 50 pessoas. Quem que é o maior parceiro, o maior interessado na melhoria da relação de consumo? É o próprio consumidor. Como que nós vamos contribuir para melhorar e respeitar a relação de consumo? Reclamando, denunciando. Nós recebemos um telefonema de um consumidor recentemente, que ele foi no estacionamento de um shopping, perdeu lá o seu bilhete e depois queriam cobrar um valor muito alto. Eu conheço o meu direito, você não pode cobrar assim. Resolveu ali. Se há uma infringência ali, você fala, eu conheço, cadê o Código de Defesa do Consumidor? Eu te mostro. O código são mais de 100 artigos, pequenos, fáceis da leitura. Todo estabelecimento comercial ele tem que estar com esse código lá. E o consumidor que ele já levanta a hipótese, argumenta, ele não tem problema na relação de consumo. Resolve-se na hora. Então, pode procurar, nós orientamos no nosso site o tempo todo. E empresas que violam direitos, buscando aqui uma complementação da sua fala, nós atuamos Saneago, CELG, transporte coletivo, telefonia, banco, grandes empresas, médias empresas, microempresas. Nunca, na nossa gestão, eu tive um telefonema, uma interferência de poderes constituídos, de governo, de parlamentares, quanto à nossa atuação. Então, nós trabalhamos com muita independência, de forma técnica e aplicamos o direito, defendemos o consumidor. Agora, nós temos uma limitação que o PROCON, ele não tem ainda um fortalecimento legal, ele não tem como obrigar
a empresa fazer? Quando a empresa não atende o consumidor, nós multamos, mas nós queríamos mais. É um projeto que está na Câmara dos Deputados para fortalecer os PROCONs. Quando nós conseguirmos isso, acredito que a relação de consumo vai melhorar mais ainda, vamos ter um passo maior. Mas todo o PROCON, ele funciona com os nossos consumidores lá. Temos mais de 60 atendimentos presencial somente de janeiro até julho. Fora internet, fora 151. Então, é um termômetro. Nós trabalhamos com o consumidor. O último passo é a multa, Darlene. Aí daí em diante a justiça. Sim, quando o consumidor ele não conseguiu ser atendido na empresa, ele vai procurar o PROCON, registra a reclamação. Naquele momento que ele está sendo atendido, os nossos atendentes, que são atendentes padrão, preparado e sendo capacitados diariamente, eles entram em contato com a empresa, tentando uma composição. Se o consumidor ele for atendido naquele primeiro atendimento ali, no momento que ele chega no guichê, encerra-se a demanda. Pode ser que a empresa ainda peça alguns dias para analisar, que é um atendimento que a gente chama da carta de informação preliminar. Pede um prazo para o consumidor, é mais uma tentativa. Ou então audiência de conciliação. Então, são 3 etapas que nós podemos resolver de forma rápida, dentro de 10 dias, essa demanda do consumidor. Aí, não resolvendo, que é aquela parte que eu expliquei, que se transforma em processo, que é o que nós não queremos. E aí, então, é julgado a empresa, tem um corpo técnico jurídico, julga e aplica a multa. Essa multa ela é aplicada de acordo com o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e se a empresa for reincidente. E a empresa que é multada, que ela é julgada, nós colocamos o nome dela no nosso site, na internet, para que o consumidor saiba quais são as empresas que mais violam o direito. Darlene, esse infrator, uma empresa de grande porte, quando o PROCON entra em contato para defender um cidadão, essa empresa de pronto, porque ninguém quer ver o nome dele no mercado, principalmente de mau prestador de serviço. Essa empresa de pronto, ela busca o entendimento ou ela se recolhe e tenta buscar uma outra maneira? Ou ela já tem assim, cheguei no PROCON, o cidadão comum chegou no PROCON. Aí você falou que tem aquela questão da ponta, do atendente. Naquele primeiro contato, como que a empresa reage? Sim, o consumidor, nós temos que analisar o perfil de cada empresa. A telefonia, ela dá muita dor de cabeça. Quem é que não tem problema com telefonia? O que eles falam? Até para o PROCON ela dá dor de cabeça, pensa? Movimento. Mas atende muito, nós temos aí um índice de mais de 90% de atendimento dentro do PROCON. Você viu a importância de buscar o PROCON? Foi por isso que eu fiz essa pergunta. E o PROCON, ele tem um canal de comunicação PROCON-empresa, que o consumidor não tem. Então, nós temos cadastrado quem é que na empresa, no banco, por exemplo, um banco determinado, quem que dialoga conosco? Isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, muitas vezes a gente tenta ligar para negociar, fazer essa primeira negociação, ninguém atende. Porque era uma telefonista e por que e ela PROCON fica desenrolando. Então tem esse canal. Exato, tem um canal, porque já sabe, já vai direto. As empresas são cadastradas, nós temos esse canal de comunicação e quando esse canal de comunicação nosso está ruim, nós notificamos a empresa, chamamos a direção da empresa para melhorar, ou então elas são excluídas de conciliação, o que não é bom. Então, tem as suas sanções. Então, o PROCON, ele tem esse canal de comunicação com as empresas, que muitas vezes o consumidor ele só tem aquele telefone do saque, que ele vai tentar direto, que é uma pessoa que não tem um poder de solução naquele momento. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, deputada Darlene Araújo, superintendente do PROCON do Estado de Goiás, que se prontificou e veio a participar desse primeiro programa. Com certeza será a primeira de muitas vezes. Muito obrigada, viu, Darlene? Eu repito aqui, da minha honra de estar participando desse programa, da alegria de estar sendo inaugurado esse programa para aproximar consumidor, orientar. Então, foi uma grandeza muito grande da Comissão da Assembleia, porque, de fato, é uma carência muito grande do consumidor de apoio, de orientação. Então, eu entendo que é mais um
parceiro que nós temos para estreitar aí esse conhecimento, essa aproximação com o consumidor. Então, eu agradeço e colocamos sempre à disposição para o consumidor, para a comissão. Quando necessitar, nós estaremos aqui reforçando e auxiliando no que for pertinente da nossa área. Eu vejo como um ponto a mais. Eu vejo que é um instrumento que vai realmente trazer de encontro ao consumidor. Mas quero agradecer aqui também ao presidente da Assembleia, a todo o departamento de televisão da Assembleia, e que deu esse suporte para que mais esse instrumento chegue ao consumidor. Muito obrigado. Estamos indo, né? Estamos aí. Então, muito obrigada, né, aos dois. Obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente, porque esse programa tem muita coisa ainda a oferecer a todos nós que somos consumidores. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.